de coisas um pouco alheias, talvez, entre aspas, ao que geralmente a gente estuda no curso de engenharia, em qualquer curso que trabalha com tecnologia, e não é muito diferente também nas áreas sociais. A gente acha que essas questões que aqui vão ser colocadas, lá na área social, na filosofia, na sociologia, na pedagogia, na IA que seja, é tratado com um pouco mais de profundidade. Na realidade, infelizmente, na minha concepção, hoje em dia nós estamos tratando muito pouco isso em qualquer situação, inclusive no nosso cotidiano, principalmente blindados por essa loucura da tecnologia, que agora está todo mundo fascinado no seu, né? Ninguém mais olha um no olho do outro. Não que isso não seja uma questão importante, uma questão tecnológica absolutamente fascinante. Eu conversava com a professora Ana na vinda do hotel para cá, o quanto que nós perdemos de substância humana por causa dessas questões. São essas questões contemporâneas da tecnologia, da sociedade, que eu quero conversar alguma coisa com vocês hoje. E não é no sentido de dizer, oh meu Deus, que catástrofe. Não, é no sentido de tentar remendar ou tentar reconduzir o processo civilizatório que, na minha forma de ver hoje, está absolutamente equivocado. E que não é mais por uma questão de politicamente correto que nós temos que tratar sobre essas questões. É por uma questão de sobrevivência. Claro que os mais jovens vão olhar, esses velhos chatos, esses discursos, e que está tudo... Não é isso. É uma questão de temporalidade. Existia uma situação tal na civilização humana que as mudanças eram a longo prazo, né? E eu vou resgatar um pouco mais próximo da nossa vida, a começar, por exemplo, na Revolução Industrial, que foi o grande boom de modificar o processo civilizatório em termos de produzir, consumir, e eu faço a seguinte pergunta que nós deveríamos estar nos fazendo constantemente: por quê, para quê e para quem? Então são essas questões em que eu apelo principalmente aos professores que trabalham com ciência, que trabalham com tecnologia, que nós não podemos mais, em hipótese alguma, deixar essas variáveis, essas questões, fora dessa nova equação civilizatória, sob pena de nós pagarmos um preço extremamente alto por causa dessa indiferença que nós estamos tendo. Porque hoje em dia todo mundo fala em produzir o quê? Para quê e para chegar aonde? Existem tantos paradoxos hoje da tecnologia, principalmente, que por mais tecnologia que nós tenhamos disponível, cada vez nós temos com menos tempo para tudo. As pessoas só têm que dizer, não tenho mais tempo para nada, não consigo fazer isso. Assim, onde é que nós estamos querendo chegar? Que tipo de civilização nós estamos querendo produzir? Então são sobre essas questões que eu quero conversar com vocês, e que eu confesso para vocês, essa palestra que eu estou dando aqui hoje é a sexta que eu dou nesse mês. Eu já tive em Assunção, no Paraguai, tive em Dourados, no Mato Grosso, estou aqui em Manaus agora, estou indo para Gramado a semana que vem, depois vou para o México. Por quê? Porque as pessoas também estão começando a querer conversar sobre isso. E as escolas se fecham e dizem, imagina, não temos tempo para perder para conversar sobre coisas extemporâneas, como nós temos que estudar a tecnologia. Estudar para quê? Por favor, não deu para a base, chegou aí e disse que não precisa estudar mais nada, porque o negócio agora é solucionar as questões. Não é isso que eu estou querendo dizer, muito pelo contrário. Eu estou querendo agregar, já que essa palavra está tão em moda, né? Agregar valores. Que valores? Que variáveis? Que questões contemporâneas que hoje eu sou público expressando a palavra de merda, e as pessoas não fazem mais, simplesmente fecham o nariz, como quem diz, um milagre virá para salvar essa questão da poluição extensa que existe em São Paulo. Vocês sabem que a qualidade de vida de São Paulo fica cada vez mais opressiva, porque inclusive São Paulo está com um problema de água. O ano passado houve um problema no Cantareiras e todo mundo ficou apavorado porque 25 milhões ou 20 milhões de pessoas iam ficar sem abastecimento de um elemento vital para que nós possamos sobreviver. E segue o barco, continua, vamos ver o que vai dar. São dessas questões que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, e tenho me exaurido por esse mundo afora, porque nas escolas de engenharia nós ainda continuamos com as portas fechadas para analisar qualquer questão que não seja estritamente técnica. Pobre ser humano, a hora que começa a pôr em primeira instância a técnica e deixa o valor humano para trás. Então é mais ou menos sobre essas questões. Isso, a Ana já falou anteriormente, eu tenho discutido nos meus livros e que tem tido alguma repercussão hoje mais nas escolas de engenharia,
volto a insistir, não pela questão do politicamente correto, mas pela questão da sobrevivência. Ou nós começamos a pensar nessas questões em caráter preventivo, porque na hora de corrigir vai ser muito mais complicado, se é que vai dar tempo para isso. E não me vejo aqui como uma pessoa absolutamente pessimista. Oh, meu Deus, que cara, alto da desgraça. Não, absolutamente. Sou muito otimista e principalmente falando para jovens como vocês. Eu sempre digo, não é uma questão de palavras fortes. Eu já estou dobrando o carro da minha esperança, daqui a pouco estou indo para o espaço. Agora, vocês, nossos filhos, nossos netos, nós não temos o direito de legar a eles uma civilização completamente alucinada pelo problema da poluição, da falta de água, da falta de energia. Em suma, questões que raramente as escolas trazem à tona. E aí eu faço um desafio para vocês. Às vezes vocês têm que mandar os professores de vocês passear mesmo. Sejam autodidatas e aprendam uma coisa que vocês estão perdendo, e os professores também. Leiam, leiam e leiam. As pessoas não leem mais, as pessoas não lubrificam mais seus cérebros. Eu não estou falando na leitura simplesmente por uma questão de conteúdo. Eu estou falando na leitura por uma questão de ferramental fundamental para quem quer aprender. E se nosso sistema de ficar repassando o conhecimento para os alunos, achando que depois eles vão repetindo uma prova, é furado, não funciona. Daí alguém vai me dizer, não, mas como que não funcionou? Eu estou aqui, eu hoje como professor, claro que funcionou. Poderia ter funcionado melhor. Nós perdemos um grande legado, que é o legado da leitura que os nossos pais, estou falando dos meus pais, que são bem mais antigos do que vocês, eu tenho o privilégio de ter minha mãe viva, hoje com 92 anos, com uma lucidez que eu me invejo, realmente, não invejo até minha mãe, mas eu digo o seguinte, porque minha mãe foi uma ave da leitura a vida toda. Então tem até processos cognitivos e neurológicos que nos dizem o seguinte, o resgate da leitura nos faz pessoas diferentes. Hoje em dia é raríssimo você ver, por exemplo, um aluno, um professor parado lendo um livro, que seja ele de ficção, romance, poesia, ou seja lá o que for. Não existe fonte mais importante ainda do que a leitura. As pessoas estão fascinadas por essa maquininha aqui e acham que aqui está o mundo. Claro que isso aqui é fascinante, desde o ponto que não vire vício, porque qualquer coisa que vira vício é uma catástrofe. Até a água em abundância mata afogado. Se você tomar 3 baldes de água por dia, você vai ficar com a barriga de cabeça para fazer alguma coisa. É a mesma coisa com a questão da comunicação. Hoje em dia, nós estamos todos achando, não sei isso, vamos lá no Google, pronto, está a resposta. E que aprendizado é esse? De informações nós estamos até aqui, mas em compensação, em termos de reflexão, nós, professores, sabemos muito bem a diferenciação de um aluno quando a gente diz que o cara é um leitor. O cara vê, a gente já sente que o cara tem fluidez para falar, o cara tem fluidez para pensar, para raciocinar. Porque aqui no Brasil, principalmente, nessa barafunda que nós estamos vivendo atualmente, com essa questão de golpe, não golpe, que existe desse tipo de coisa? Essa fraqueza intelectual que o país tem, penso que nasce por milagre? Não! É uma falta de cultura que nós temos. Eu estou falando aqui de uma casca que tem a possibilidade de estar numa escola gratuita, podendo fazer a sua formação, que não é de graça, obviamente, alguém está pagando. Então essas questões todas, nós raramente paramos para discutir numa sala de aula, raramente paramos para, de repente, seja professor de matemática, de física, de química, ou seja lá o que for, de repente, instantes de inspiração. Por isso que somos nós que estamos nos formando. E assim vai sucessivamente a minha, como é que eu poderia dizer, a minha aflição de ver que as escolas de engenharia, hoje menos do que há 10 ou 20 anos atrás, eu estou trabalhando com isso. Meu primeiro livro foi escrito em 1988. O cara veio falar sobre isso que eu estou falando agora, e disse, aquele maluco lá, coitado, não conseguiu ser engenheiro, então eu estou falando sobre bobagens aí, como se a engenharia fosse domínio daqueles que eventualmente não pensam em bobeiras, como por exemplo sociologia, psicologia, ou seja lá o que for. Nós somos engenheiros, nós temos que produzir o que, para que, cara, quero ter um emprego, casar, ter meu filho, meu apartamento, e depois o resto que se exploda. Cuidado com esse tipo de pensamento individualista, porque nós vivemos numa comunidade chamada sociedade, e a hora que uma sociedade começa a adoecer como a nossa está doente, e não estou falando aqui da sociedade brasileira, a sociedade mundial está absolutamente doente porque ela tem um objetivo hoje, que é o ter. O ser foi para o espaço. Ou seja, se eu tenho, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou. E o ser vai ficando cada vez mais
menosprezado, vilipendiado. Por quê? Porque nessa sociedade alucinada, claramente temos essa preocupação de trabalhar essas variáveis na equação humana junto com os nossos alunos. Nós somos tão prepotentes de dizer, engenheiro é aquele que pintou no pedaço para resolver problema. Só que antes de resolver o problema, caros cidadãos, nós temos que identificar esse problema. Ficar resolvendo o problema sem saber qual é que é o problema é fazer trabalho absolutamente inócuo. Então, quando eu falo nessas novas questões contemporâneas, são essas variáveis que eu chamo a atenção dos professores e dos alunos de buscar entendê-las para colocar nesse sinal de igualdade. Isso é igual àquilo. E todas essas variáveis, ao ser resolvida essa equação, vai chegar naquilo que é importante para nós, que é o desenvolvimento humano. Muito mais do que o desenvolvimento tecnológico. Nós hoje estamos confundindo muito desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano. Então as pessoas ficam, veja aquele país X, que desenvolvimento tecnológico que tem. E daí? Se isso não tiver objetivo humano, não serve para nada. Então são essas questões todas que eu estou aqui discutindo com vocês, e alguns estão me olhando com uma carinha assim, que vocês, que cara brabo, que cara... Não é isso não, eu sou bastante otimista em relação a essas questões, é por isso que eu me dou ao direito ou ao desgaste de sair de Florianópolis ontem, às 5 horas da tarde, para estar aqui em Manaus hoje, para daqui a pouco voltar para Florianópolis, fazer 10 mil quilômetros montado num avião, que aliás, para mim é o maior invento humano, uma coisa fantástica, né? Como é que pode um transatlântico ficar voando, né? Mas isso, voltando ao que eu queria dizer para vocês, eu ainda me dou o direito de acreditar que essas questões possam ser trazidas a discussão dentro das escolas. Não pense que é fácil isso que eu venho falando por aí, porque isso é contra-hegemônico. E tudo que agride a ordem daquela harmonia que existe durante o passar de algum processo sempre incomoda as pessoas. Muita gente chega e diz, que bobagem, cara, vamos viver, vamos gozar a vida. O que é gozar a vida? São essas questões filosóficas misturadas com as tecnológicas que eu quero trazer daquela área. Claro que ainda tem as questões técnicas e que são indispensáveis, que são razão de algumas profissões determinadas. Agora, essas profissões não podem mais se dar o direito de dizer o seguinte, essa é a minha parte da resolução, aquela outra é sua. Não existe mais isso. Nós temos uma resolução a ser feita, que é entender esse processo civilizatório que está ocorrendo aí. E não vir para a escola assim com aquela coisa assim de, vou lá para ver disciplina hoje, ficam dormindo lá, o professor aqui se matando para tentar repassar conhecimento, que é um equívoco também que nós temos. Ninguém repassa conhecimento. Ou nós construímos conhecimento e o resto, a questão cognitiva é muito clara. Não existe essa coisa do chegar e dizer, você tem que aprender isso porque eu estou te dizendo isso. Ou você abre a tua cacholinha aqui, e diz, eu quero aprender, ou o processo não acontece. E para isso, nós temos que ter um costume, que eu sei que vocês devem olhar para mim e dizer, mas esse cara, nem por isso tudo, estou falando de um processo de lubrificação cerebral, azeitamento cerebral. Nós só entendemos as coisas quando nós brigamos com um texto. Não adianta o professor vir me dizer, olha, 2 mais 2 são 4. Se eu não entender qual é que é o significado lógico desse tipo de coisa, eu posso até decorar e depois na prova o professor me perguntar quanto é que é 2 mais 2. Eu respondo 4, eu tirei 10, o professor achou que ensinou e eu achei que aprendi. Porque é o processo clássico que nós temos aí. Então, quando eu estou falando para vocês que a disponibilidade dessa tecnologia fascinante que nós temos hoje tem que ser sim utilizada, mas de uma forma um pouco mais comportada, para que nós não caiamos na ideia de que nós estamos aprendendo quando nós estamos simplesmente sendo informados. E quando nós não temos filtros para essas informações, nós somos massa de manobra. E a hora que nós somos massa de manobra, acontece o que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas decidem pela gente e nós ficamos vendo um determinado canal de televisão achando que a verdade está posta ali. Então vem os Zé Bonitinhos lá com toda aquela categoria dizendo que isso aconteceu, que aquilo aconteceu, e nós não temos a capacidade de refletir em cima de um processo que nós não conhecemos. Estou dando esse exemplo porque é o que está acontecendo hoje no Brasil. Mas eu quero voltar de novo à escola. E senhores professores, voltem ao hábito de ler. Os professores então acham que se souberem só daquela caixinha hermética da sua disciplina, o resto não é com eles. Esse tipo de ensino é que nós temos que repensar. Então são essas questões todas que eu deveria já ter começado a conversar com vocês e ainda não comecei, porque tem todo esse preâmbulo para falar. E eu digo para os mais jovens, principalmente,
Tem uma palavrinha que vocês conhecem muito melhor que eu, tesão. Ou vocês têm tesão para aprender, ou o que vocês estão fazendo aqui é uma grande perda de tempo. Ficar fazendo de conta aqui que está fazendo um curso e que vai pegar o seu diploma e que vai sair por aí fazer e acontecer, cuidado com esse tipo de raciocínio. Porque é muito fácil a gente ficar depois dizendo, porque esses políticos, porque esses administradores, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não funciona porque não tem conteúdo intelectual para que isso aconteça. E esse é o grande problema que nós temos aqui no Brasil, principalmente. Um dado estarrecedor. Este é o país, para avaliar, que tem mais um recorde, que menos lê no mundo. Como é que nós queremos desenvolvimento gratuito? Óbvio que isso não vai acontecer. Então são essas questões todas que eu estou querendo trazer à baila aqui e que realmente dão trabalho. Dão trabalho no sentido de que, até você acostumar, por exemplo, que ler é uma coisa fundamental, você vai ter um certo desequilíbrio ao sair dessa zona de conforto. Porque o nosso ensino hoje, vamos fazer entre nós aqui, não deixe sair lá da porta. O nosso ensino hoje, a nossa educação hoje é meio que um faz de conta, né? O professor finge que ensina, o aluno faz de conta que aprendeu e toca o pau. E por isso nós temos os índices que nós temos, por isso que nós temos os recordes que nós temos. Vocês imaginem uma nação onde a média de leitura é 0,7 de um livro por ano. Não tem como desenvolver. Você vai aqui no Chile, que é o nosso país vizinho, a média é quase 8 livros por ano. E olha, eu não estou nem dizendo que tem que ser livros de tal estilo, não. Estou dizendo que tem que ser livros para o cara lubrificar esse cérebro que está cada vez mais pegando no plano. Daí na hora de resolver um problema, o que acontece? Eu não tenho dados para resolver esse problema. Então põe na cabeça o seguinte, muito mais importante do que resolver um problema é identificar esse problema. Professores de engenharia e engenheiros sabem muito bem disso. Quem leu lá a Introdução à Engenharia, um dos livros que nós temos, que talvez seja um dos livros mais utilizados hoje aqui no Brasil, sabe muito bem que nós começamos com essa primeira pergunta. O que é resolver um problema? Como se resolve um problema? Para que resolver esse problema? Para quem eu estou resolvendo esse problema? São essas questões que eu estou discutindo com vocês. Muita gente deve ter pensado, hoje eu vou lá ver o básico, porque ele deve estar apresentando um novo método de ensino, outras coisas. O meu método é esse, é anarquizar o que está posto aí, porque nós temos que revolucionar. Um aluno só está aprendendo quando ele aprende a ser subversivo. Subversivo no entendimento de que tem que estar sempre irritado com o que está posto aí para poder estar produzindo conhecimento o tempo inteiro. A hora que o cara cai na zona de conforto, ele acabou. Veja, eu estou aqui com 62 anos e eu cada vez fico mais ávido de conhecer a casa que eu vivo, que é o globo terrestre. Nós estamos abandonando completamente isso, como que diz, se eu tiver aqui meu celularzinho, meu carro, o resto vamos ver no que vai dar, né? Fica aí daí berrando feito Zegu, né? Porque está tudo errado, eu estou corrupto, não sei o quê. E nós nas escolas ficamos o tempo inteiro nessa passividade, nessa letargia, que qualquer coisa que a gente tem que fazer, ou de repente fazer uma reunião como essa, onde a gente pode discutir algumas coisas um pouquinho diferentes do cotidiano, todo mundo fica, né, modorrento, diz, puta que saco, tem que ficar lá uma hora discutindo, ou não sei. São essas questões que eu acho que nós temos que resgatar, pessoas. Senão nós vamos ficar sempre nesse faz de conta e nada muda. Veja, quando eu estou falando nessa questão das variáveis contemporâneas, o que acontece no Brasil? Esse país é um país que não tem um projeto de Estado. Daí a gente diz, o que as escolas de engenharia têm? As escolas de engenharia nem sequer discutem com os seus alunos. Quando eu falo em engenharia, eu falo em engenharia porque é o nosso métier. Mas raramente para-se para dizer o seguinte, escuta, o que esse país tem de projeto de desenvolvimento? Nós estamos aqui estudando tecnologia, desenvolvendo um aparatozinho, não sei o quê, mas não sabemos nem o que isso significa nesse todo que está posto aí. Então as escolas de engenharia, as escolas de filosofia, seja lá o que for, antes de pensar nos seus modorrentos currículos, tem que começar a pensar no que se quer com os cidadãos que dali vão sair. E isso faz parte do trabalho dos professores, que raramente acontece. Os professores também se acostumaram, infelizmente, e isso aqui não é uma crítica, é uma constatação, por favor, eu pertenço também ao departamento de engenharia mecânica, que é tido como um dos melhores departamentos de engenharia mecânica do mundo. Tenho minhas restrições porque a parte técnica indubitavelmente é fantástica. A parte humana, raramente as pessoas estão discutindo esse tipo de coisa. Lá na Universidade Federal de Santa Catarina nós estamos com alguma coisa feita
Porque alguns professores se manifestaram para isso. Então nós temos algumas disciplinas, tipo tecnologia e desenvolvimento, introdução à engenharia mecânica, discussões ecológicas do meio ambiente, etc, etc, que foram colocadas a forte. Se bem que o forte é para tirar, né? Mas nós colocamos quase que na base da porrada para que aquele curso tivesse um pouquinho mais. Então vocês vejam o seguinte, em 4.100 horas, que é um curso de engenharia mecânica lá em Florianópolis, 150 horas são colocadas para esse tipo de discussão, e isso porque não tem um professor como eu e o professor Teixeira lá, que quase nos esmiriguimos para que isso aconteça. Então são essas questões que, quando eu estou falando com vocês aqui, não sei quem é professor, quem é aluno, quem é visitante, não interessa também, são questões que dizem respeito a todos. Parar com essa passividade de ficar essa coisa se faz de conta e começar a identificar que problemas nós temos que resolver. E aí eu volto àquela ideia que eu disse anteriormente, nós temos um projeto de desenvolvimento de governos. Jamais nós tivemos um projeto de desenvolvimento de Estado nesse país. Então, entra governo, sai governo e vira essa barafunda que nós estamos vendo aí, que entra ministro, sai ministro, não tem nem ideia do que estão fazendo ali, porque nós não temos um programa de desenvolvimento de Estado nesse país. E as escolas todas fechadinhas que deveria estar. Nós não temos nada a ver com isso, isso é coisa dos políticos. Caramba! Não tem país que saia do buraco que está se não tiver uma educação reflexiva, autônoma, etc, etc, etc. Eu fico muito à vontade para falar isso nos institutos federais, nas escolas federais, porque nós temos, além de um comprometimento intelectual conosco, um comprometimento intelectual muito grande com a população que está aí trabalhando. O que acontece com a educação fundamental nesse país é um crime lesa pátria, um professor ganhar o que ganha para ficar educando uma massa. Daí chegam os políticos lá na hora dos discursos, porque a educação é minha prioridade, vocês votem em mim porque esse país vai ser outro. Depois chega na hora que foi eleito, não sabe nem o que é uma sala de aula, não sabe nem o que é a formação do professor, e ficam pagando R$1.000 para o professor do ciclo fundamental para dar aula para 700 crianças, não tem dinheiro nem para comprar um livro. Então são essas questões todas que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, e não estou muito preocupado em me prender a um esquema, né, porque isso, porque não é uma questão de anarquia, é uma questão de nós repensarmos esse processo civilizatório que está posto aí. Por consequência, quando eu penso ou repenso um processo civilizatório, e quando eu penso nesse processo civilizatório, eu estou pensando no homem, no ser humano em primeiro lugar e não na máquina. E por isso essa minha constante busca de trabalhar com as pessoas no Brasil, principalmente sobre a ideia de o professor de matemática, que fica só naquela coisa eminentemente técnica. Vocês acham que tem sentido uma matemática sem que tenha uma utilização humana para essa matemática, ou uma física, seja lá o que for? Mas isso, dá uma passadinha ali para mim. Então, para continuar com essa nossa conversa, que eu gostaria que fosse uma conversa, mas eu acabo falando feito um alucinado aqui, né? É aquela coisa do italiano, não entendeu? Porque ele não vai ficar com o telefone, numa dessas minhas, eu arrebento a cabeça de alguém aí. Então eu perguntaria, a título de provocação, questões que justificam a complexidade do problema. Qual o verdadeiro papel da educação no desenvolvimento do país e seus colaboradores? Devia ser obrigatório, a hora que os alunos entram no curso de engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia seja qual for, eu estou falando nova engenharia porque é o meu métier, no mínimo ter umas 40, 50 horas de aula para discutir por quê, para quê e para quem eu estou aqui. O que é ser um engenheiro mecânico? Qual é a minha finalidade social? O que eu devo para o meu país ao ser engenheiro mecânico? Como é que eu posso produzir um desenvolvimento lógico nesse país, um desenvolvimento de Estado, através do curso que eu vou fazer? Como é que nós vamos aprender isso? Ninguém lê. A gente entra num curso, recebe lá as emendas das disciplinas, joga a gente num horário lá, a gente começa a fazer uma disciplina e não tem nem lógica. Aí vem de novo a contradição da nossa profissão de engenheiro. Antes de resolver um problema, identifique esse problema. Por que não, então, uma recepção desses alunos de, no mínimo, 2 meses, em um curso qualquer que seja, não precisa, vamos deixar a engenharia descer a Cristo do problema aqui, e vamos colocar qualquer curso, no mínimo, 1 mês que fosse, os alunos deveriam ter reuniões com os professores para saber o que nós queremos disso aí. A ineficiência das nossas questões passa por isso. E nós mesmos somos tão contraditórios que nós, professores, dizemos, olha, antes de resolver um problema, identifique.
Nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Então são essas questões que eu estou colocando como provocação aqui. Qual o verdadeiro papel da educação no desenvolvimento do país e seus colaboradores? Os colaboradores leem-se toda a sua civilização, né? Outra, a articulação da educação em todos os níveis e áreas para proporcionar ao jovem uma educação reflexiva e libertadora. A educação só tem sentido de ser a hora que o teu cérebro é o teu cérebro, e não o cérebro da TV Globo, por exemplo, que vai ficar repetindo que violentamente o tempo inteiro estão colocando na nossa cabeça: a verdade é essa, você tem que seguir por aqui, você tem que consumir, você tem que ser um consumidor completamente, como é que eu posso dizer, delineado. Tá? Então, uma educação só tem sentido a hora que o teu cérebro tiver a possibilidade de ser reflexivo e libertador. O resto é fantoches. Eu não quero viver o tempo inteiro feito um fantochezinho, que quem me dirige é o sistema produtivo, é o consumismo, etc, etc, etc. Aquele livro lá de técnico de humano, que eu trabalho em muitas questões voltadas a o que é consumir? Para quê? Para que eu consumo? Qual é que é a lógica da necessidade humana que eu tenho? E de novo, fazendo um parênteses. Vocês estudam engenharia, vocês sabem que nós estamos num volume de controle chamado planeta Terra. Esse volume de controle, como qualquer processo termodinâmico, tem um processo entrópico funcionando. Vocês sabem que entropia, em palavras bem simples, é o bagunçado de uma Europa começa a ser um problema gravíssimo. E daí as nossas televisões, do sistema capitalista absolutamente dominador, do seguinte: oh, tem que ser resolvido isso. Como é que vai ser resolvido isso? Porrada! O pessoal está chegando. O que eles estão pensando de vir aqui para a Europa? Então é uma análise tão linear que não se está sabendo. Veja, não estou nem entrando no caso da desumanidade desse tipo policialesco que está sendo levado em consideração lá, como diz: ah, vamos construir muro aqui no México, vamos agora ter um alucinado lá que pode ser presidente dos Estados Unidos, vamos construir um muro no México, como se isso fosse soluções. Vamos fazer um comparativo com o nosso corpo humano. Eu estou aqui com o coração com a beleza, funcionando perfeitamente, o pulmão a todo vapor, que é os Estados Unidos, a Europa, com seus desenvolvimentos culturais, etc. E eu passo o fígado, o rim está todo estourado, que é a América do Sul, a África, etc. Vai chegar uma hora que o meu corpo vai para o saco por metástase. Não é diferente com o globo terrestre, as pessoas não estão dando conta disso. Então, vamos tentar solucionar. Primeiro, exauriram tudo que a África tinha. Toda a África talvez fosse o continente mais rico que nós tínhamos, em termos de minerais, petróleo, etc. Fizeram assim na África. E agora é o seguinte: agora que se ferra aí, que morra, que não vai cobrar um saco para a gente, que estamos gozando do desempenho intelectual que nós tivemos. Deus está dizendo: que mistura esse cara está fazendo? Não tem nada de mistura, tudo é uma lógica interdisciplinar que está acoplada. Não adianta eu resolver um problema matemático sem entender do que ele reflete na questão social. São dessas questões que eu estou falando, e que nós temos que começar a trabalhar com muito mais insistência do que na minha época, por exemplo. Quando eu formei em engenharia, nem se conversava sobre isso. Toca o pau, produz, a venda, que é o que nós queremos. Eficiência máxima em termos de custo-benefício, e o resto, a equação hoje é muito mais complexa. Eu não posso resolver um problema hoje sem pensar na questão ética, na questão econômica, na questão ecológica, na questão social, etc, etc, etc. É essa equação que eu estou querendo que nesse lado tenham essas variáveis para que a gente chegue no resultado de um desenvolvimento humano condizente com o processo civilizatório que nós temos no mundo. Então são essas questões todas que eu busco trabalhar hoje em dia, e que eu reconheço, não pense que eu não reconheço que é extremamente complicado colocar as pessoas a pensar sobre isso. É muito mais fácil de andar com isso, né? A primeira palavra não pode ser. Por quê? Porque nós estamos na zona de conforto. Ah, eu sei, se eu formar de engenheiro e conseguir um empreguinho ali que seja, que se exploda. Depois a gente vai ver como é que faz. O processo é coletivo, não individual. Vai chegar um ponto que nós não vamos ter essa possibilidade mais, e daí fica todo mundo por aí dizendo o seguinte: oh meu Deus, que violência! Cada vez aumenta mais a violência, como se isso fosse um fato distante, um fato separado da realidade da sociedade que nós vivemos hoje. Cada vez vai ser mais violento, cada vez vai ter mais meninos na rua querendo o mesmo naipe que você pode ter.
São essas questões que a gente não para, e essa é uma discussão intestina que existe hoje no Brasil. Quando apareceu essa dicotomia entre o pão com mortadela e os coxinhas, que vocês devem ter acompanhado, não é uma questão gratuita. Não tem esses posicionamentos exasperados de não, a razão está com os coxinhas, a razão está com os mortadelas. Isso é falta de argumentação, é falta de conteúdo intelectual. E por isso que fica aquela discussão como se fosse uma partida de futebol. Não, meu time é melhor que o teu e acabou. Ou seja, nós não temos condições intelectuais de poder parar e dizer, vamos conversar para ver o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo nessa civilização perturbada. É disso que eu estou falando para vocês, e que daí muitos de vocês devem estar olhando e dizendo, por que isso tem a ver com engenharia? Vai procurar outra coisa. Para que eu vou ler? Mas se eu tenho essa telinha aqui que é muito mais gostosa, eu posso assistir as novelas da Globo, eu posso ver os Faustão da vida, que isso é só alegria. Mas aproveita os jogadores novos, infelizmente. Quem dita o processo educacional desse país é a mídia. Não vou nem dizer que é só a Globo, as outras também, mas a Globo é nefasta nesse ponto, porque tem programas extremamente corrosivos. Para vocês terem uma ideia, agora vai encaminhar o 17º Big Bosta Brasil, e por aí segue, e as pessoas ficam lá votando, não vamos tirar aquele do paredão porque aquele é mais sacana do que o outro. Vocês acham que uma civilização, o que está faltando? Está faltando um pouco mais de prazer em ver a coisa bonita, uma boa música. De novo a nossa discussão, uma boa foto. As pessoas hoje nem valor mais dão a isso. Eu me lembro que na nossa época, estava conversando com o Ana de novo, nós tínhamos uma máquina fotográfica onde nós tínhamos um filme com 12 poses. E a gente tirava 12 fotografias e mandava no canal para ver depois de um mês que seja. E a coisa era mais pensada, era menos descartável. Hoje tudo é descartável. Cuidado com uma civilização descartável, porque aí nós estamos descartando inclusive nossos sonhos. Nós estamos descartando inclusive a questão humana. Nós não temos mais, por exemplo, paciência. Se eu chego e faço isso com um aluno meu, eu digo, pô cara, você é argentina, gosto de você pra caceta. O professor enlouqueceu o aviador, alguma coisa assim. Eu não estou fazendo brincadeira, gente, estou falando uma coisa séria. O afeto, o toque, o olhar foi para o saco. As pessoas não têm mais coragem de fazer isso. Estão o tempo inteiro escondidinho atrás dessa tela e daí vira todo mundo corajoso, porque você é o filho da não sei o quê, e vira todo mundo. Isso que o pessoal está achando que aumentou o diálogo hoje em dia. Não aumentou o diálogo, aumentou o ódio, aumentou a polêmica, aumentou aquela coisa de jogar as raivas para fora, etc, etc. É disso que eu estou falando para vocês, e que não é uma nova metodologia de aprendizagem, é uma nova metodologia de começar a entender o processo civilizatório ao qual nós fazemos parte. E a hora que nós perdemos completamente essa questão do ser, para pensarmos só no ter, e é complicado a gente ter esse tipo de reversão no comportamento da gente. A mídia está o tempo inteiro dizendo para nós consuma, que você vai ser feliz. A única forma de você ser feliz, pare um pouquinho na frente da televisão, ele pare menos, né? Só para exemplificar para vocês agora, e vejam o que é uma propaganda de um determinado equipamento. Não tem uma imagem que fique mais do que 2 segundos no teu olho. Por quê? Porque a dinâmica da velocidade representa para vocês que não pense, consumo. Porque se você consumir, se você pensar, você vai ver assim, para que eu preciso disso aqui? Lacoste, por favor, não tinha jacarezinho, pô, essa camisa é igual a Lacoste, eu falei para o vendedor, né? Ele disse, essa Lacoste só tem um peito de jacaré, não sei o que lá. Digo, sim, daí, quanto é que é? 4 dólares. 4 dólares, ou seja, 12 reais. Quando ela vai lá para a França e coloca aquela etiquetazinha, ela volta para nós por 100 dólares. E todo mundo baba e vai lá comprar isso aí. Eu estou dando esse exemplo para vocês verificarem a força da marca e como ela marca, sendo repetitivo, mas usando a palavra como modo de dizer, como ela marca a nossa ideia de que o consumir é muito mais proveitoso quando a gente compra uma marca. Como a gente é otário. Meu Deus, como a gente é otário. Essas questões se discutem na hora de produzir numa escola de engenharia. Aliás, tem um filme que vocês tiveram oportunidade, vão no YouTube ou então no nosso site lá do IPEP, que eu já vou falar para vocês o que é que é lá. Tem um filme chamado Obsolescência Planejada. Quem de vocês já viu esse filme? Todo mundo deveria ver para verificar como a gente é otário. Engenheiros que fazem projetos, etc.
estou falando um pouco de ironia, porque nós temos que começar a ser irônicos com essa nossa falta de crítica em relação às coisas. E de novo eu falo para vocês o seguinte: querem se sobressair um pouquinho com vocês, não estou nem falando com os professores, leiam, comecem a ler. Tem outro livro que eu indico para vocês, se vocês tiverem oportunidade de ler, depois eu vou falar com um pouco mais de calma, que se chama A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, do professor brasileiro aqui de Niterói. Eu não conheço ele pessoalmente, mas o nome dele é Carlos Walter Porto Gonçalves. É um livro imperdível para nós entendermos dessas questões que nós estamos falando aqui. Agora, sabe quando que isso é trabalhado nas escolas de engenharia? Não, imagina se eu vou perder tempo. Eu sou professor de termodinâmica, eu tenho que ver, por exemplo, ou de mecânica dos fluidos, eu tenho que entender, por exemplo, como é que a equação de Bernoulli funciona. Não estou dizendo que isso não seja importante, é indispensável. Mas por que ela funciona? Quem foi Bernoulli? Para que ele fez isso? Aliás, eu tenho uma história, mas vou contar de tarde, porque agora não vai dar tempo. Ou se der tempo, eu vou contar para vocês aqui o porquê que eu me tornei um professor um pouco alternativo como sou hoje. Por causa de um aluno de mecânica dos fluidos, que um dia eu estava dando uma aula e ele estava dormindo, lá encostado na cortina, e eu peguei no giz, joguei, mas eu estava mal e mal me formando, imagina, eu me achava o tesão do pedaço. Imagina, me formando professor de engenharia, agora tudo que tinha feito comigo eu ia poder devolver agora na porrada para os caras, né? E eu estava lá dando aula, e eu joguei o giz e ele acordou sobressaltado assim: ô professor, o que foi? Vocês pelo menos educado, eu aqui me apresentando, olha que aula, como que diz, está aqui o Jesus Cristo dando aula, e você está ali dormindo. Eu digo, pelo menos ele chegou e disse: professor, desculpe, estou dormindo porque sua aula está uma merda. Pô, quando o cara me falou isso, eu disse: esse cara nunca mais na puta vida vai passar comigo. E digo: olha, acabou a aula hoje, depois da sua versão, não sei o quê. Eu digo: aliás, por que você não sai da versão? Eu vou fazer por você. Assim, com uma certeza daquilo que estava dizendo. O nome dele é Luiz, ele mora aqui em Manaus. Se fosse você, eu ia te dar um abraço. Mas como não era para ficar sem um abraço, também você não está muito interessado. Mas continuando a história, eu tinha 25 anos na época, eu tinha mal e mal me formado, eu tinha sido assim, mestrado. Imagina, você é mestre agora. Grande desafio. Ou você, doutor, grande desafio. Se eu não tiver comigo aquela coisa de que o mais importante são essas questões que eu estou falando, o título pode jogar ali no riozinho que não vai tentar para nada. Daí eu fui para a minha sala, voltei para casa, na época eu era casado com a psicóloga. Imagina, começo de cabeça, eu me achava o Brad Pitt do pedaço, né? Cheguei em casa e contei para minha mãe, disse: o que aconteceu hoje? E a minha mulher, a psicóloga, falou: você pensou bem que não tem agora puta. Até a mulher, vai tomar banho, deixa eu dormir, tomar um whisky, fui dormir, assim, como quem diz, pô, o detetor do conhecimento aqui, eu sou um filho entediado da minha própria mulher. No outro dia eu fui para o serviço. Eu estou contando essa história para vocês verificarem como as questões são muito mais internas em termos do gostar, do afetivo, do que da questão eminentemente técnica. Cheguei, fui para a minha sala de trabalho, tenho o privilégio de trabalhar numa salinha sozinho, com meu computador, etc. Tal. Na época já isso acontecia. Estava lá escrevendo um troço para a frente da porta. Digo: entra. Terceiro Luiz. Pô, se eu posso conversar, você disse: o que eu estou fazendo? Estava, né? Ainda bem me tocar o saco. Né? Eu disse: tá, entra aí, o que é? Só desculpa, peguei meu pensado, não sei que você estava assim. Tem que pensar essas coisas, as suas aulas ainda são um pouquinho melhor que as outras pessoas, mais saco ainda, você não pode continuar assim. Digo: ah, cidadão, o senhor é tão inteligente, mas qual a boçalidade que é peculiar da pessoa que se acha, né? Ele diz: por que você não vai dar essa aula? Eu não ia poder voltar atrás, obviamente, né? Digo: sim, o senhor vai ensinar a equação de Bernoulli, cara, para ver como é que... Pois não, o senhor, vou preparar. Cara, tipo, tá, então a próxima aula você vai dar essa aula. Eu pensei que não, o cara vai dar essa aula daqui uma semana, assim, não estava nem prestando atenção naquela magnífica aula que eu estava fazendo, o cara não fazendo. E daí cheguei na turma e disse: olha, hoje quem vai dar aula é o Luiz. E o pessoal: imagina aluno contra professor, aquela coisa dicotômica, né? E eu, a essas alturas, já estava lá na cadeira, caras embaixo, assim, sentando, e chega o Luiz para começar a dar aula. Já começou me ferrando. Lembra aquela equação que o Bas estava querendo mostrar para nós? Equação de Bernoulli?
sabe quem foi Bernardino? Que ele acordou por uma Bernardino era um funcionário público, trabalhava em Londres, morava no outro lado. Eu já comecei a ver assim, quando o cara começou a contextualizar a ideia, e os alunos já começaram, obviamente, a se interessar. E o Bernardino era como você, um cidadão comum, funcionário público, funcionário público gosta de matar um serviço, etc. Então, quando ele ia para o trabalho de manhã, ele sempre passava por cima do Sena, numa ponta, e ele começou a observar um banco de areia, onde a água passava num dia de uma forma, no outro dia do... Cara, só que ali ele já podia parar a aula, que foi melhor que a minha, todas, indubitavelmente. E com isso ele começou a rolar na cabeça de vocês, na cabeça dele, como vocês devem fazer na qualidade de engenheiro, qual é que era o fenômeno que ali acontecia. E ele via, por exemplo, que quando a areia estava mais próxima, a velocidade da água era maior e, consequentemente, ela tinha mais perda de carga, porque a pressão que era exercida ali diminuía em função exatamente dessa... Caramba, essas alturas já estavam embaixo. Como é que o Piá foi preparar? Ou seja, era um autodidata, era um cara que sabia o que era aprender as coisas, que tinha que entender o que ele estava fazendo. E daí ele começou a dizer que o Bernardino, então, depois do mês, começou a tirar os dados, enfim, fazia as medições meio que grotescas, etc. E, tal, e dali ele tirou isso, ficou base ontem, coisa aqui. Essa altura estava aí embaixo, na cadeira deitadão na quase. E essa é a equação de Bernardino que vocês vão usar para uma equação para a de carga, onde com isso vocês conseguem calcular como é que vocês vão projetar uma bomba para... Digo, acabou a aula hoje, etc. Mudou, nunca mais fui o mesmo professor que fui. Eu nunca mais entrei numa aula sem contextualizar com meus alunos por quê, para quê, para quem que eu estou dando. E esses meninos que estavam fazendo aquela disciplina, nunca mais na vida esqueceram a equação da perda de carga, porque eles entenderam o que era aquela equação e não ficaram decorando feito macaquinhos, que depois na hora de aplicar não conseguiam. E agora? Lá o professor tinha escrito X e agora está aparecendo Y, porque não pode ser a mesma equação. Então são essas questões que eu estou querendo chamar a atenção e fiz essa interrupção para mostrar para vocês que a construção do conhecimento tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente uma repetição de métodos que eventualmente possam acontecer. Né? Aquele livro ali que tem a nota aí, são crônicas que o professor Teixeira e eu escrevemos sobre pelo menos 90 casos como esse que aconteceram nas nossas salas de aula. Então tem lá, se vocês forem ver, tem porque a pedra cai, o cavalo do padeiro, professor 1, aluno 0, são crônicas que a gente faz em função desse tipo de história que eu acho que é interessante vocês darem uma olhadinha. Mas sigo aqui, que depois, caramba, daqui a pouco aparece o Luiz aí para dizer, só aparece na meta, vamos começar a fazer outras coisas. Mas vamos lá. Trazer aspectos humanos, trabalhistas e sociais do ensino motiva os alunos para uma formação mais sólida. É isso mais ou menos que o Luiz fez. Ele trouxe aspectos humanos, trouxe aspectos sociais, mostrou para os alunos que o Bernardino não era nem um gênio da lâmpada, era um homem, uma mulher como nós, que simplesmente era engenheiro, era um cientista, porque ele observava as questões e queria compreender essas questões, e ele então matematizava o sistema físico real que está posto aí. Nós, quando estamos estudando o método, o modelo matemático, um algoritmo matemático, ou modelos, que vocês não têm uma ideia do que nós estamos fazendo, para que serve um modelo. Então as aulas são muito mudoventas, porque elas não trazem a gente para esse tipo de questão. E eu volto a assistir professores e alunos. Sabe o que tinha esse tal do Luiz? Era um ávido leitor. Ele vivia lendo livros de física, de ciência, de história, de filosofia. E obviamente o que aconteceu com a cabeça dele foi tendo matéria-prima para poder resolver problemas, sejam eles quais forem. Por isso que eu digo, não é porque você é engenheiro que você não vai ler o Drummond, por exemplo. Porra, o conteúdo de vida nessas leituras fazem com que resolver problemas de matemática, física e química, termodinâmica se torne mais fácil, porque daí você não tem uma memória, você tem um cérebro. Quem tem memória é computador, graças a Deus. Eu não preciso ficar guardando essas coisas na minha cabeça. Agora eu preciso ter o cérebro posto para que na hora que ele for chamado, ele saiba como funcionar, né? Opa, me abandonaram ali. Faz favor, Miguel. Então, já estou quase no fim. O entendimento, eu nem comecei, né? O entendimento dessas questões anteriores passa por saber sobre o consumo, a liberdade, as gerações futuras. Então eu coloco aí algumas provocações para a gente buscar entender através de leituras, etc, etc.
sociedade humana e a voracidade do consumismo. Gente, nós vamos para 7 bilhões e meio de habitantes. Nós crescemos numa taxa quase que uma progressão geométrica ao invés de aritmética. Mas eu tenho que começar a pensar, não estou dizendo para sair por aí a deixar ninguém mais perfeito, porque geralmente quando isso acontece, quando é precisamos uma política, dominam 62% da riqueza. Vocês acham que uma civilização pode dar certo dessa forma? Mas dentro do mundo, mas foi por mérito, que mérito, cara? Ninguém consegue acumular tanta riqueza independente de qualquer falcatrua que tem. Não, mas o cara é industrial, tem uma empresa, nunca fez corrupção, nada, não sei o quê. É esse cuidado lógico que nós temos que ter na análise do processo. Não é absorvível que numa civilização como a nossa, 0,0%, 0,1% da civilização domine quase 70% da riqueza do planeta. Então são dessas questões que eu estou falando, e daí vem os engenheiros falando, eu não estou nada com isso, eu estou desenvolvendo o processo, eu não tenho isso é com os políticos. Ora, meu, é o engenheiro que produz a tecnologia, então ele tem a responsabilidade de saber que tipo de repercussão isso vai ter no desenvolvimento humano. São essas questões que eu estou querendo discutir há tanto tempo e que raramente as escolas de engenharia se abrem para isso. Por isso que eu digo que mesmo em função das minhas imensas dificuldades de me deslocar tanto, eu tenho um prazer imenso de estar aqui discutindo com vocês, nem que um de vocês, um que seja, saia daqui com esse vírus na cabeça, pelo menos fazendo pensar. De repente vai chegar de noite e vai dizer, vou comprar um livro de romance, pelo menos para entender como é que funciona o entendimento de um parágrafo. Senhores, saber ler não é juntar letrinhas e dizer essa palavra é casa, essa aqui é matemática, já estou conseguindo ler. Saber ler é entender o que se trata. E no Brasil, quase 88% da civilização brasileira é analfabeto funcional. Ou seja, não sabe entender o que está lendo. E a leitura foi para o saco nesse país. Por quê? Porque as pessoas querem só ler coisas telegráficas e que aspas, não me tire tempo. Tempo do que? Você quer tempo para quê? Para ficar vendo a abobrinha a vida toda? Questões que nós vamos discutir, né? E aí eu venho sendo bem território com isso aqui, ó, a substituição linear do ser pelo tempo. Pobre civilização, a hora que achar que na hora que tem para consumir, e daí todo mundo olha assim, mas veja como se deu bem lá o Neymar, o Uga. Isso são fatos absolutamente aleatórios que acontecem na civilização como um todo. E não pense que se pare um pouquinho para pensar e vejam esses grandes atletas, esse pessoal que viva nadando em dinheiro, esses artistas de televisão, perca um pouquinho, um dia, para verificar qual é que é o sentido de vida que as pessoas têm. Geralmente são infelizes, estão atrás de aparecer só nos jornais, porque está com a mulher tal, está com o fulano tal, namorou com esse, destruiu com isso. Por quê? Porque perdeu o sentido humano da coisa. Enquanto não acumular dinheiro, é o que acontece com a corrupção. Para que esses caras que ganham 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês precisam roubar ainda para ficar acumulando mais? Para quê? Vão levar para onde? Para o inferno? Alguém de vocês já assistiu um filme chamado Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos? É de um autor gaúcho. Devia trabalhar com seus alunos, porque eu trabalho todo semestre isso com meus alunos, porque é um dos filmes que mais me impactou, mostrando, por exemplo, lá naquele site do NEPET, eu já vou dar um endereço para vocês, ali tem algumas sessões, talvez vocês devem ver, aqui tem internet. Então deixa eu só terminar, eu vou mostrar para vocês algumas coisas minhas ali, que são materiais que o nosso grupo NEPET, que é o Núcleo de Estudos em Pesquisas de Educação Tecnológica e Informática, separa para que os alunos tenham acesso, por exemplo, a filmes, livros, notícias, artigos, todos eles que dizem respeito a isso que nós estamos conversando. Daí lá tem esse filme, por exemplo. Alguém de vocês assistiu um filme? Cara chato, você gosta de assistir filme? Não, não sabe, mas esse aqui eu vou fazer, porque tem um filme de um cidadão chamado Milton Santos. Aliás, alguém não sei se conhece Milton Santos. Ele é um dos maiores intelectuais que esse país já teve. Como nós somos bandidos do nosso povo. Mas, no entanto, conhece todos os atorzinhos americanos lá que se jogam no futebol, isso aqui, a gente conhece tudo. Milton Santos foi talvez o maior, junto com Paulo Freire, uma das figuras intelectuais mais importantes do país. Um geógrafo baiano, negro, portanto, é negro, mas chutes não conta bola para mim nesse país aqui que não tem racismo, mas quando existem as cotas, todo mundo vira.
Mas como que esses caras vão poder usar nossos lugares, etc, etc? Não são pessoas, inclusive, as universidades não discutem isso, ficam todo mundo isolando certo cotista, porque o cara veio do nível um pouco deficiente em função do ensino público que é. E nós culpamos isso não ao processo, mas sim ao cidadão que sofreu esse processo, como se ele fosse objeto de análise, para dizer, não quero cotista porque baixa o nível do meu. Que nível, meu? O que é nível de escolaridade dele, esse pessoal como não sei o quê, o PISA da vida? O que eu quero ver que o PISA, cara, analisando, veja que o tipo de análise é extremamente linear. O que esse guri sabe de matemática, o que ele sabe da língua mãe, não sei o quê. Eu quero saber o que significa que ele sabe de vida. E são essas questões que nós temos que voltar a medir novamente. Por isso eu falava do Milton Santos, que tem um filme, que não é dele, aliás, é do Silvio Tendler, que conta a globalização do lado do cara. Vocês têm que ver esse filme. A gente precisa entender esse mundo sapé aí, que a gente fica tudo. Ou eu queria ser criança nos Estados Unidos, eu queria ser criança no seu tempo, como se fosse. É esse tipo desse efeito vira-lata que nós temos que entender. E isso nós só conseguimos não é dizendo, eu não quero mais ser vira-lata. Leia, leia e leia. Ninguém se livra dessa pecha de intelectualmente capenga se não ler. Onde é que vocês pensam que vocês vão adquirir conhecimento? Vendo o professor uma vez por dia na aula, lá vomitando, como eu estou vomitando o conteúdo aqui para vocês? Assim não se aprende. Você tem que buscar. O professor Teixeira, meu grande colega de escrever livros, dizia o seguinte: se você não abrir essa portinha aqui e disser, eu vou aprender, o resto é ilusão. Aquele aluno que fica colando o tempo inteiro e olha assim, professor babaca, cadê o livro que eu estou colando? Tirei 10. O babaca é o professor, não é um babaca, né? Não viu o que eu estou lendo. Estou logrando ele, estou enganando ele. E daí depois, quando um deputado faz uma sacanagem, vai dizer, olha que vampiro, que safado que está aqui. Né? Agora, eu não, eu sou eu estou colando. Que auto-engano é esse? São essas questões que eu quero discutir com vocês. E às vezes, se vocês tiverem, não precisa ser peremptório, tem que mandar um professor de vocês, as favas, esse cara não está me ajudando, eu vou estudar sozinho. Não adianta culpar o professor só. Esse troço de culpar o outro é a coisa mais fácil para o ser humano. Geralmente diz, está dando errado porque eu não estou dando certo para a minha mulher, porque a minha mulher é uma chata. Pô, como é que ficou isso? Aquela coisa maravilhosa no meu tempo de namoro. É fácil para isso, né? Geralmente é fácil. O culpado é o outro. Essa perfeição, o Luiz disse isso, né? Aquela perfeição do ator de aula, como é que eu posso ser? Essas questões que eu estou querendo trazer à base. Bom, que é essa substituição do tempo por vocês, né? Ainda, deve ser direcionado para as gerações futuras uma educação crítica e reflexiva. Se nós pegarmos essa gurizada, professores, e colocarmos eles a pensar, nós estamos causando um enorme prejuízo, não só para eles, mas para a civilização que aí vem. Né? Tem gente que nem nasceu e ainda já está pagando um preço alto pelas cagadas que nós estamos fazendo nessa civilização contemporânea, como, por exemplo, acabando com as águas puras. Vocês sabem que até o aquífero do Guarani, que é o maior aquífero do mundo, que fica lá no sul do país, Argentina, etc., etc., está sendo contaminado por uma questão de ineficiência da produção agrícola do ser humano. Mas as escolas não tem nada disso. Imagina, eu preciso ensinar circuito elétrico dizendo que isso aqui ligado nisso aqui é corrente. Isso é importante, e claro que é fundamental para que eu possa entender os outros processos, mas só isso, enquanto eu estou lidando com as pequenezas da vida, ali por fora, o processo ferrando, um processo que, por mais que a gente fique espremendo, o poder hegemônico vai querer cada vez concentrar mais. Não sei para que eles querem tanto dinheiro. Eles que digam o poder hegemônico, não é um ente. Existem pessoas que estão deliberadas a fazer esse tipo de coisa. E só tem uma coisa para salvar isso, chamada educação. E educação é bem diferente disso, na minha visão, por favor. O que eu escrevo, eu penso assim, mas obviamente você não deve pensar assim, ou para poder chegar a dizer, você é um alucinado, está falando essa bobagem, hoje o que vale é produzir. Só tentar afirmar o que eu falei até agora. O sistema é constituído de tal forma que a própria educação se comporta para mantê-lo. Eu sou um crítico contumaz aqui no Brasil de CNPq, CAP, essas coisas todas. Eu fico o tempo inteiro colocando o professor a fazer relatório, a não sei o quê, menos refletir. Eu me insurgi com o professor, não tenho CAP, não tenho CNPq, não tenho porra nenhuma nesse troço. Porque eu quero estudar, eu quero trabalhar, me custou um preço, custou, não
tenho bolsa de produtividade, não sou pesquisador, um A, um B, um C, um X, um R, não sou nada. Porque quem escreve livros nesse país, isso aí é coisa boa. Nós temos que produzir papers. Né? Esse que é o projeto. Papers e mais papers, de preferência em inglês, né? Isso não falou de uma língua tupiniquim, para quê? Eu estou sendo sarcástico, obviamente, que tem que ser feita pesquisa nesse país, que tem que ser feita investigação o tempo inteiro, que tem que se produzir artigos. Eu seria muito contraditório, hoje eu estou com 260 artigos produzidos. Isso não tirou de minha capacidade, mas em compensação não preciso provar para a CNPq, essa porra nenhuma, que eu estou fazendo meu relatório anual e que aqui eu pus a minha mesa de bancada, São essas questões que eu estou querendo dizer o seguinte: o próprio sistema, e o sistema somos nós, não estou culpando ninguém, estou culpando a nós mesmos. Vocês vejam como é que é difícil para nós dizermos isso. Uns piados de merda lá que eu tive no mercado americano, olharam para mim assim: nós vamos colocar no relatório que somos incapazes de analisar o seu processo. Primeiro processo no Brasil que aconteceu isso. O parecer dele. Não somos competentes para analisar. Eu estava procurando ser professor titular. Se fosse eu da medicina, da odontologia, da culinária, seja lá o que for, professor querendo ser professor titular, com 11 livros escritos, sendo que Introdução à Engenharia hoje é o livro mais vendido no Brasil, tem 72 mil exemplares já trabalhados, 252 artigos, não interessa a área que fosse. Eu não posso ser um professor titular, porque eu não estava de acordo com os canones do CNPq e da CAPES em termos de área específica de minha especialização. Eu devia ser, por exemplo, especialista em aletas quadrangulares para ver o eu seria o professor titular. Então, por que eu estou contando essa história? Obviamente, depois foi outra, eu curso, óbvio, eu sou conformado, mas não sou idiota. Um recurso veio outra banca lá, também de engenheiros, e talvez mais proeminentes, inclusive um professor lá da Ijuí, que é o professor que escreveu já uns 30 livros da química, do Ártico Chassot, e ele estava na minha banca. Engraçado, na mesma banca chegou e disse, fez questão de colocar no parecer, aprovado com louvor pelo alto. Então vocês vejam como a coisa é direcionada para que você eventualmente possa não fazer isso que eu estou fazendo aqui. Ou seja, uma pessoa que escreveu um artigo, insisto, é fundamental que isso aconteça dentro de uma área específica, que está na revista 1A, um X, um 4, sei lá, os números que tem essas porra todas aí, esse está aprovado porque está dentro dos canones, né? Então, são essas questões que eu estou discutindo. O próprio sistema que priva de você poder fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Se nós fizéssemos isso uma vez por mês, pelo menos nas escolas do Brasil, discussões desse tipo, aluno é gente, inclusive, né? E vice-versa. Essas questões que eu estou querendo chamar a atenção. Esse é o principal cuidado necessário para não tornar a educação um arcabouço de técnicas para subir o mundo do capital. Ou seja, nós estamos fazendo educação, nós estamos fazendo engenharia aqui em Manaus, em Florianópolis. Para quê? Para suprir as empresas de empregados bem qualificados. Daí o pessoal fala em empreendedorismo, né? Virou a palavra de moda, então vem engenharia, vamos aprender a desaprender, e não sei o quê. Aquelas palavras chavões que fazem com que as coisas. Daí, quando você vai fazer um projeto de uma pesquisa, etc., se não tiver lá a palavra inovação tecnológica, eles nem olham. Só que as pessoas não têm nem ideia do que seja inovação tecnológica. Não conceito do que é o. Ele entra lá na primeira fase, o professor aqui trabalhou com cara assim, vira engenheiro. Não é assim que funciona. E os professores não acreditam nisso. Se um professor de física, de matemática, de termodinâmica, vai perder tempo de ler um livro que não seja específico da sua área. Porra, a casinha vai ficando cada vez mais fechadinha. Alguém de vocês leu um livro chamado O Mundo de Sofia? Mais ou menos isso que ela diz, quando você pode ficar ali escondidinha nos pelos do coelho, ou então sair lá e fazer assim, dizer, porra! Desculpa, eu falo um pouco de besteira, porque eu sou professor e não sou, porque a gente, como é que a gente vai falar isso numa sala de aula? Daí sai ali no barzinho, os alunos, como se a aula fosse algo fora do mundo comum. Então, se me perdoe, se de vez em quando sai um impropério, né? Então, voltando a esse mundo de Sofia, é mais ou menos isso. Eu posso viver acomodadinho lá nos pelos do coelho, ou querer conhecer o mundo. Aliás, para quem não leu o Mundo de Sofia, é a história de um autor, filósofo,
que queria escrever um livro de filosofia para que as pessoas lessem, porque geralmente as pessoas leem um livro de filosofia, eu perdi. Vou ter que pôr a cabeça a pensar, não quero nem ver. Daí ele escreveu um livro para a filha dele chamada Sofia. Daí o que ele fez? Ele enfiou a Sofia como personagem do livro. Foi realmente um best-seller, é um livro imperdível, realmente lá da década de 90. Tem outro autor chamado Gaston Bachelard, que é um epistemólogo, que dizia o seguinte: você pode conhecer só a sala da sua casa, ou então você vai de repente ver que tem um sótão, tem um porão, tem que existem outras questões envolvidas na tua forma de viver. É mais ou menos disso que eu estou falando, que não precisamos derrubar tudo que está posto por aí, muito pelo contrário, os cursos de engenharia tem que ser tecnicamente muito competentes, sim. Pero, se isso não estiver junto, não funciona. Qual seria então o novo paradigma? Fica esse cara aí falando uma porrada de coisa, e o que a gente vai fazer então, né? Diferentes educações para diferentes seres humanos seriam a solução plausível? Métodos e processos para manter o sistema vigente poderiam ser o futuro da medicina, da odontologia, da engenharia? Geralmente é isso, as pessoas e as plateias vêm aqui ver alguém e dizem o seguinte: opa, vem alguém aí com um novo método. Não existe um novo método. Aliás, existe outro autor chamado Paul Feyerabend, não sei se alguém já ouviu falar desse cidadão, que ele escreveu um livro chamado Contra o Método. É outro livro imperdível esse livro. Então vocês estão vendo o seguinte: a gente começar a ver outras questões da vida, ou a gente lê, ou a gente vai ficar aqui o tempo inteiro no corredor, então só na sala da sua casa, né? Por favor, agora sim, prometo que estou terminando. E daí eu coloco ali o item 7. Novas leituras nesse processo. Falar em novas possibilidades educacionais, sem falar na falta enorme de leituras contemporâneas na formatação da educação brasileira, é escamotear o problema. A leitura, além dos conteúdos programáticos, é o azeitamento cerebral que pode ajudar nessa mudança paradigmática. Desafio aos estudantes aí. Os professores vêm desafiar, está todo mundo velho, já não tem mais muito saco para mudar a forma de conforto. Vocês vão ser novas pessoas se vocês começarem. Põe isso na cabeça. Daí uma hora vocês vão fazer uma prova de tipo, não podia entender qual é a correlação que tem entre uma coisa. Vocês têm o cérebro azeitado. Vocês não têm o cérebro adestrado, onde a gente fica jogando um toquinho, vai lá, pega, traz e volta para o dono, até que fica automático. Isso não é aprendizado, isso é treinamento. Então, se vocês estiverem no costume da leitura, voltem a insistir em qualquer área, de preferência em várias áreas. Agora, eu um pouco me lembro do que, se você colocar o computador com a cor X do lado direito e do lado esquerdo, a motivação do aluno, isso é tudo alquimia. Podem ser questões que ajudem depois que você tem uma ideia do que é o processo cognitivo. Agora, por exemplo, tem os quadros eletrônicos. Fora do cara, não tem mais problema com o aprendizado. Mas que ilusão é essa, né? Faz favor. Bom, isso. Esse endereço aqui eu gostaria imensamente que vocês copiassem, porque se vocês forem nesse endereço aqui, vocês vão encontrar infinitos materiais para essas pessoas que estão falando. Tem lá uma sessão, muita leitura sempre, que tem no mínimo 90 livros desenhados, dizendo o que é importante um aluno ou um professor de engenharia a ler. Tem outra sessão lá que chama-se Vídeos e Imagens, onde esse vídeo, por exemplo, que eu falei para vocês, nós esperamos estar lá disponível. Obviamente, vocês podem chegar lá e vão clicar e de repente não está mais disponível no YouTube. Isso não é culpa nossa. Mas, outra coisa, tem um livro que está lá, um vídeo que está exposto lá no nosso site, que se chama Vamos Ganhar Dinheiro? Tá, exatamente. Você vê que é tecnologia, daí eu fico aqui criticando. Absolutamente, eu não confundo tecnófilo com tecnófilo. Eu não sou nem tecnófilo, que é aquele que tecnologia, que espetáculo, agora somos todos felizes, vamos nos abraçar, regocijemos. Então, também não sou tecnófilo. Eu acho a tecnologia a maior experiência humana, indubitavelmente. Desde que não seja só para o primeiro, que não seja só para o básico, que não seja só para a Ana, e que seja para todos. Ou seja, exemplificando, que não seja só para nós privilegiados numa sociedade completamente desigual. Eu sou um árduo defensor da tecnologia, para que todos utilizem e tenham acesso a ela. Senão é sacanagem. Senão é guarda de privilégio. Como é que eu posso ter? Vocês acreditam? Eu vou dar um número para vocês que vocês não vão acreditar. 48% do ser humano não conhece a internet. As pessoas não imagina, mas esse cara é um danço, não é? Imagina com toda a disponibilidade que nós temos.
para vocês verem o que é. Aliás, esses dados que eu estou dando, agora vocês vão me chamar de bispo, né? Alguém de vocês leu a última encíclica papal? Escuta, você acha que eu lembro tudo isso? É um dos maiores documentos humanos e tecnológicos que saiu nesse século. Aquela fofura do Papa chamado Francisco. Aquilo não é um Papa, aquilo é um homem. Essa é a diferença. Não é um ser que todo mundo, o representante de Deus na terra, porcaria nenhuma. Aquilo é um ser humano como poucos papas nós tivemos. Uma pessoa que está vendo toda essa. E daí escreve juntamente com os seus. Você sabe que ele é engenheiro químico, não? Você vê que engenheiro até tem suas possibilidades de sair bem na vida. Quem sabe o próximo Papa não seja um engenheiro aqui de Manaus, né? Mas deixando brincadeiras de lado, vale muito a pena ler. Você chegou a ler esse documento? E ele está disponível também ali no Unipet. Lá tem uma seção chamada aqui, ó, Novidades e Notícias. E eu, só para encerrar meu... 20 por meu dia, só para encerrar meu... Então, só encerrando meu papo aqui. Existe ali uma disciplina chamada Tecnologia e Desenvolvimento. Você precisa acessar ali e desenvolver o seguinte. Inclusive, você pode fazer até, se quiser, quem tiver interesse, toda a semana tem a aula que vai ser dada na próxima semana. Então, eu pedi para o aluno que vai ter na aula, etc e tal, vão ali dar uma olhadinha para ver o que a gente está falando aqui não é só, é muito fácil falar, para fazer. Dê uma olhadinha ali, vocês vão ver o que a gente está fazendo com essas questões. E vocês não têm ideia da reação dos alunos. No começo ficou assim, vamos discutir essas perfumarias, isso, tiro no saco, não tem mais o que fazer. Depois de 2 meses não sai mais da tua sala pedindo, professor, qual é a leitura que eu faço agora? Por quê? Porque se nós não castrássemos os alunos logo dentro da escola, pô, isso aí engenheiros realmente com outra cabeça. Isso serve para os professores, para ter um pouquinho de gente, mas a segurançada hoje em dia não quer mais nada com nada. Não é isso. O tratado quer tudo com tudo. O que eles estão é pertidão. Vai ser novidade de informações que tem disponível e que uma filtragem fica cada vez mais complicada. Muito obrigado por eu terminar a minha palestra e não ter saído ninguém por enquanto. Agora, estou encerrando então. Muito obrigado, hein? Sobás, obrigado. Temos ainda um pouco de tempo, então convido o nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, Sr. José Pinheiro, para fazer a mediação. Quem quiser ainda conversar sobre Pinheiro, por sinal, nosso mais recente professor titular. No meu caso não teve dinheiro, né? Graças a Deus, não, graças ao sistema feito já. Não também. Senhores, vamos fazer assim, para facilitar o processo, levanta a mão para quiser conversar, a gente se organiza. Vou sugerir que façam 3 perguntas, aí respondem igual para que tenha noção da situação que vocês estão A gente ministrou uma disciplina aqui, chama Introdução à Engenharia, e discutiu algumas dessas questões. E lá a gente pediu para os alunos assistir aquele vídeo que tem no YouTube que chama História das Coisas, né? Que eu acho que o senhor deve conhecer. Que tem ali no Santos é muito interessante. Durante 20 minutos eu sugiro que vocês assistam, está no YouTube. Do outro ponto, assim, nós fomos um das pessoas que ajudaram a criar o curso de engenharia aqui. E a gente estudou algumas coisas, foi em congresso, viu protocolo de Bolonha, essas coisas e tal, enfim. E foram colocados alguns elementos dentro do curso, parte de inovação tecnológica, cidadania, legislação, cidadania, porque ela saber um pouco de direito constitucional. Enfim, para o engenheiro ter um pouco mais de interface de contato com a realidade, que não apenas a parte técnica. Da sua reflexão, eu me coloco uma pergunta, algumas questões, né? Nos parece que falta. Bom, o país vive um momento complicado, mas no meu entendimento isso é uma coisa saudável e decorrente do aumento. Posso ser que eu esteja errado, mas a minha opinião é essa, que é decorrente do nível de escolaridade que tem aumentado lentamente nas últimas décadas. Quando o presidente Lula foi candidato pela primeira vez, 3% da população tinha nível superior.
Aí disseram assim, mas é um analfabeto, quer ser presidente. Não, mas tinha que ser um analfabeto, o país analfabeto. Agora, graças a Deus, assim... Isso é o trabalho que foi feito, de boa índole, se melhorou isso. Isso aí se melhorou e eu acho que essas... parte do pessoal que, inclusive, foi contra isso, surgiu dessa discussão. Mas o que a gente acredita é que exista hoje, além de existir, na nossa opinião, uma falência do sistema político, ele se mantém por inércia, nos falta, como cidadãos, para discutir os problemas e tal, ambientes que sejam políticos sem ser ideológicos, se é que é possível existir isso. Porque, por exemplo, nós temos todas as... é um mundo muito complexo, né? O ser humano está mudando, a tecnologia está mudando, as complexidades, ela caminha num nível exponencial, tem imigração, tem questões religiosas, tem terrorismo, tem todas essas coisas que estão acontecendo, tem a questão da automação em escala em massa, a China que produz tudo, a perda de espírito. Tem todos esses problemas muito complexos e concordo plenamente com o senhor, nós não temos um projeto de Estado, nós não temos nenhuma nosso país também segue meio por inércia, infelizmente. Existem aqui e ali algumas luzes, algumas pessoas que pensam, mas de modo geral falta organicidade e organização para que essas pessoas algum dia cheguem a ter alguma tomada de decisão. Então a gente é um mundo muito confuso, muito complexo. Os nossos alunos vão ser jogados nesse mundo, né, muito difícil, e de fato se pode sugerir a eles que leiam, porque precisam se instrumentalizar. É um aspecto, né? Porque na formação você dá poder pelo conhecimento, mas também ele é uma palavra que o senhor colocou aí que eu acho que é central, a pessoa também que é o que falta, eu acho muito, a pessoa se imbuir de responsabilidade. Entender que tem responsabilidades com o lixo, tem responsabilidades com a água, tem responsabilidades com os outros seres humanos. Eu vi que você vai mandar uma pergunta. No mesmo direcionamento, pergunta não. Eu gostaria depois de fazer um comentário aí. Tá, mas... Eu estou aqui há 40 anos na rede da educação, já podia estar em casa, né? Mas eu sempre converso com meus alunos e graças a Deus eu estou aqui para confirmar exatamente o que eu falo para eles. Primeiro que nós, alunos, professores, funcionários de uma instituição, estamos exatamente daquilo que você afirmou. Todo mundo muito feliz da vida porque ninguém cobra ninguém, né? Eu sempre digo para eles que eles têm um centro acadêmico que não faz nada, tem um Grêmio que não faz nada, né? E às vezes nós também, professores, que nada fazemos. E eles não se revoltam. Não se revoltam, é isso? Vocês não se revoltam por causa disso. E por que eu estou aqui? Eu faço exatamente essa afirmação. Eu fico feliz porque eles estão aqui. Eu digo que eu estou aqui porque tem duas coisas que me fazem ficar aqui. A primeira é que eu gosto de aluno. E a segunda é que eu gosto de ensinar. É isso que eu digo a vocês? Então, é exatamente isso que está faltando na instituição. Na coletividade está faltando uma coisa que me leva a repensar sempre. A qualidade moral das pessoas. Se nós tivermos qualidade moral boa, não interessa qual é a tua lógica de pensamento político, né? Porque aí você será um cidadão pleno. E é isso que eu sempre tenho conversado com eles. É isso que eu converso com a sociedade enquanto cidadão. E é isso que eu penso. Então, baseado nisso aí, eu quero te dar uma razão do teu falar, e muito maior daquele camarada que eu admiro muito, que é o Papa Chico, né? Em função do que ele escreveu e do que é tão atual hoje, que eu queria exatamente que esse pouco de pessoal aqui, porque tem uma menina aqui que vieram que eu disse que se não viesse eu ia dar falta, né? Por isso tem alguns aqui. Para ouvir, para a gente fazer essa mudança, mas essa mudança interior, né? Porque a gente só
só cresce quando nós fazemos uma mudança, que a gente, uma mudança interna de cada um. Eu escuto o que tu dizes, escuto de outros, depois eu levo para o meu liquidificador, bato e tiro aquilo que me interessa, que seja bom para mim. Então eu te agradeço muito essa palestra que tu vais fazer. Vamos mudar um pouco o esquema, vamos dar um longo lugar de técnico. Ele já esqueceu primeiro. Alguma coisa já comentar? Bom dia. Assim como o senhor tem dificuldade de falar no microfone, Vamos comentar de tudo? Eu só quero rapidamente comentar pontualmente. Mas ele vai perder o primeiro, tá? Segura aí, Você ele tem quer uma questão da disciplina de instrução de engenharia, e você, pelo fato de eu também curso, também professor, e tenho talvez a mesma. E talvez tenha a mesma quantidade de anos na universidade que você tem, né? Mas em questão da introdução em engenharia, eu estou a cavaleiro para falar isso, porque eu fui o fundador da disciplina de introdução em engenharia do professor José Carlos no Brasil. A disciplina foi feita em Florianópolis, depois correu o mundo. Nós temos o livro de introdução em engenharia, que se você não conhece o termo, recomendo, que foi escrito em 1988, hoje está na sua 38ª edição. É o livro mais utilizado no Brasil hoje de introdução em engenharia, onde a gente usa ferramentas, conceitos e comportamentos da engenharia. Nós trazemos todas as questões, por exemplo, o que é um projeto, o que é otimização, o que é criatividade, trabalhando dessa forma que você está falando. Eu só queria fazer um senão nisso que você falou aí. É claro que todos nós temos um posicionamento político. O fato de eu dizer, por exemplo, que eu sou apolítico já é um posicionamento político. O que nós temos que ter é um posicionamento apartidário para trabalhar com essa gurizada. Agora, nós também não podemos escamotear as coisas de ficar achando que só um tipo... Por exemplo, a questão, já pegando a pergunta dele lá atrás, ética não se ensina, se pratica. Não tem esse tal de, olha para você ser ético, não sei o quê. E eu tenho minhas dúvidas, se não existem questionamentos de valores das pessoas. Por exemplo, dizer, basta o cara ser correto, não interessa qual é que é a partida que ele tem. Correto no que e para quem? É essa pergunta que sempre tem que ser feita, né? Que valores nós temos que trabalhar na escola? E isso depende muito das leituras que nós temos também. Por isso que eu acho que as nossas leituras têm que ser diversificadas. Eu sempre digo hoje, para escapar um pouco desse alçapão da ideologia, hoje não existe mais ideologia de esquerda nem de direita. Nós precisamos de uma ideologia humana, ou nós vamos para o saco tudo abraçado. Eu me desculpe, mas eu vou ser peremptório nisso. Eu não acho, por exemplo, que um caiado da vida, mesmo que ele pense da forma que ele pensa, ele tenha critérios de valores condizentes com o que está posto aí. Isso é uma questão de opinião pessoal. E eu não vou poder deixar de dar minha opinião pessoal perante meus alunos, porém não contestar a opinião que venha ao contrário. Nessa disciplina Tecnologia e Desenvolvimento, por exemplo, tinha um aluno lá, vou dizer até o nome dele, que não vai adiantar muito, que era João, que ele pensava absolutamente contrário de tudo que eu pensava. Ele passou com 10 na disciplina, porque o pensar diferente dele era com argumento, com fundamentação. Até isso no Brasil acabou hoje. Teve uma época no Brasil que nós tínhamos uma direita respeitável. Hoje tem uma cambada de bandido lá. Essa que é a diferença do que eu estou te falando. Nós não temos mais nem Congresso Nacional hoje em dia. Porque nós temos lá um aglomerado de não sei o que, Bíblia, boi, bala, não sei o que. Então são essas questões que nós temos que discutir sim com os nossos alunos. Então tem que indicar para eles, ao mesmo tempo que leem uma Veja da vida, uma Isto É da vida, assiste uma Globo, de repente que eles vão ler uma Carta Capital, uma Piauí, entende o que eu quero dizer? É essa amplitude de possibilidades que eles possam ter. É óbvio que o cara que for assistir aula comigo vai ver que eu tenho uma prepotência para ser de esquerda, mas não porque eu acho que a direita não vale nada, absolutamente. Eu acho que no Brasil hoje nós não temos mais nem esquerda nem direita. Virou um balaio de gato por causa do seguinte: nós não temos mais educação. Quem faz educação nesse país é a mídia. E a mídia é extremamente comprometida, como você muito bem sabe, se você, obviamente, acompanha os noticiários do dia todo, né? Se demoniza certas pessoas, se endeusam outras, e o povo fica completamente... E é essa a nossa responsabilidade na qualidade de professores, de poder ter a possibilidade de mostrar para os nossos alunos o seguinte: você só vai ter liberdade de pensamento, de opiniões, quando o teu cérebro estiver aceitado para esse tipo de coisa. E eu acho que a introdução à engenharia é uma das disciplinas mais fundamentais que pode existir. Portanto, ela que deveria servir daquela parte, por exemplo, que nos primeiros meses, chamar o aluno para ele entender o que é esse processo todo. Porque, infelizmente, na minha visão, muitos cursos de engenharia por aí pegam as disciplinas de introdução à engenharia, enchem de palestra com o pessoal do CREA, com o pessoal do não sei o quê, que também é importante, mas que para os alunos ainda não dizem absolutamente nada.
Então aproveite, se você puder, eu puder dar essa minha experiência de vida. Introdução à engenharia é o local onde o aluno vai tentar entender por que ele está aí. E é complicado, porque geralmente, só encerrando, geralmente os cursos olham assim, a introdução à engenharia, vamos dar lá para o coordenador, ou para aquele cara que não quer muita coisa com a coisa. É assim, eu sei porque eu estou dando essa disciplina há 38 anos, meu filho. É esse tipo de medo que a gente tem que perder. Ora, eu sei disso porque eu era coordenador de curso, como aquele lavado. Você quer fazer doutorado em educação? Então que ferro. Você vai ser coordenador de curso, você vai dar introdução à engenharia, você vai dar mecânica dos fluidos, etc, etc, etc. Porque é assim que funciona o sistema que nós temos aí. E sem saber que, por exemplo, a introdução à engenharia, no meu modo de ver, é uma das disciplinas mais importantes do curso de engenharia mecânica. Muitos alunos meus fizeram introdução à engenharia e desistiram, foram fazer outra coisa. Deixa eu dizer, mas como você não tem que motivar? Não, eu não tenho que motivá-los. Eu tenho que mostrar para eles o que é a profissão, o que ele vai fazer, o que ele representa. De repente tem um lá hoje que é o melhor fotógrafo de Santa Catarina. Ele está fazendo introdução à engenharia, eles falam, está louco, isso aí não é o que eu quero na vida. Então eu disse, então tchau, cara, vai logo embora. Então são essas que toda aí vem muita gente e diz, eu já recebi mãe lá no curso, eles dizem, Paulo, você acabou com o meu filho, que ele não quer mais ser engenheiro. Eu digo, não, minha senhora, ele não quer mais ser engenheiro porque ele não gosta da profissão, ele viu o que é a profissão. Agora ele quer fazer uma coisa que o pai dele odeia. E o pai dele não tem que odiar. O pai dele tem que ver o que é bom para ele, né? E por aí vai. Então são essas questões que eu acho que a introdução à engenharia é uma disciplina extremamente importante para os alunos. Portanto, a comissão Só um comentário, vocês são felizardos, porque o pessoal da engenharia costuma colocar as pessoas mais qualificadas da comissão, porque o Flávio e eu, atualmente, somos os dois, né? Mas, professor Fabrício, eu vou abrir para o Fabrício mais uma pergunta, se você quer perguntar, mas a Ana precisa de uma indicação de horário, né? Vai lá, Fabrício, pode terminar agora. Professor, não é uma pergunta, mas a sua palestra trouxe uma significação muito interessante para mim. Por quê? Eu sou professor de filosofia da instituição. eu sabia. E a formação, de às vezes você compartilhar o teu conhecimento com o aluno de cursos técnicos. A passar mais de cursos técnicos. Porque é interessante, como o senhor fala, de adaptar o conhecimento, mas de aproximar o teu conhecimento ao universo do teu aluno. Justamente para ele saber aquelas três ferramentas que o senhor disse na introdução da tua fala. Por quê, para quê, para onde. Então é interessante deixar isso claro. Então, quando o senhor traz essa mensagem, traz essas reflexões, essas indicações, isso nos enriquece, né? Para a gente possa também, a partir dessa experiência, né, compartilhar o nosso conhecimento de uma forma mais palpável, mais concreta para o aluno. Fabrício, eu vou ser um pouco tecnologia no sentido seguinte, não só fique, porque hoje em dia a tecnologia está desumanizando. O que eu estou falando aqui? Talvez seja mais fácil quando eu falar com você, engenheiro. Eu estou falando para pares meus. Estou dando um conselho agora, não pela minha sabedoria, mas pela minha experiência de vida em cima disso. Entenda daquilo que você vai trabalhar. Porque lá naquele curso que eu fazia, o pessoal não sabia nem como é que um carro frear. Aí chegava, tecnologia não sei o quê. Daí ia sair os filósofos, lá, com seus laptops, seus carrões, etc, montado em cima da tecnologia e a verter o pau em cima dela. E um dia eu cheguei e disse o seguinte, escuta, da mesma forma que eu, lá no outro lado do rio, que foi a nossa lá da universidade, a parte humana e a parte técnica é separada por um rio. Quer dizer, merda mesmo, mas eles chamam de Deus. Mas é isso mesmo, não é? Estou brincando, é aquela coisa, a casa do ferreiro esquenta de pau. E eu disse para eles, olha meus filhos, para vocês irem, eu estou aqui fazendo filosofia porque eu acho que a engenharia necessita, não, ela é. Agora, vocês não veem esse discursinho fácil de chegar e dizer, porque vocês têm que entender filosofia, não sei o quê, sem vocês entenderem do outro lado da moeda. Aliás, é um livro muito interessante para você ler que se chama As Duas Culturas. O autor se chama Snow, não sei se você já conhece. Por quê? Porque isso é muito importante, essa impasse do que só interessa para o mundo contemporâneo é tecnologia, ou vice-versa. Esse cuidado nós temos que ter. Sabe, quando nós vamos chegar na interdisciplinaridade, se não tivermos essa coisa muito clara na nossa cabeça, é isso aí que eu queria dizer, mas parabéns, professor. Vamos lá para a última pergunta, intervenção. Algum aluno quer aproveitar e perguntar alguma coisa? E que o empreendedorismo vem hoje de uma cultura moderna
quer confronto com o consumismo, mas também ele busca a solução de uma necessidade. Eu acho que compartilho aí, quando você leva uma reflexão de entender o problema, de certa forma você está direcionando ao empreendedorismo. Porque não é fazer negócio. Resolver, eu entendo como simplista a resolver atender uma necessidade. Que é isso, o conceito que você tem no Brasil, Não, dentro do empreendedorismo. o capitalismo, realmente ele só para o outro lado. Gostaria de Não sei por quê. porque eu acho que é outra palavra que é meio chavão aqui no Brasil, entende? O que seria, por exemplo, o empreendedorismo social? De atender, por exemplo, o problema de saneamento e não de fazer um novo produto que todo mundo fica discutindo. Porque o que se prega no Brasil hoje, que é um grande empreendedor, o cara que sai daqui, de repente, faça um negócio para ganhar dinheiro. Mas é esse que é o conceito que nós temos aqui e que, inclusive, mas eu já fui em vários congressos sobre empreendedorismo que é a panaceia. Agora nós temos pequenas empresas, temos que produzir para produzir, que também é importante. Mas são essas questões de cunho filosófico, por exemplo, que a gente está atendendo o quê? Lembre-se de uma coisa séria, nós temos um sistema finito e nós só pensamos na questão do produzir por produzir por produzir. É isso que no empreendedorismo nós temos que pensar, mas tudo bem, seria conversa para mais de Temos um aluno para perguntar. Quem é? Só. Pode falar para o quiser. Oi. Só tentando fugir um pouco desse aspecto político e tal. O senhor citou bastante na palestra que a leitura é a ferramenta para abrir a mente, para citar, criar novas visões para você. Mas eu falo como leitor também agora. A leitura, você tem a parte técnica, você tem a parte de entretenimento, que você pode procurar na própria leitura e tal. Hoje, na atualidade, como você enxerga as outras ferramentas que acessam a isso? Por exemplo, a internet em si, você consegue ter acesso à parte técnica como entretenimento. A mesma coisa você tem na leitura. Então, por exemplo, acho que todos nós aqui já utilizamos os canais técnicos para ver videoaulas que foram mais competentes do que um professor ensinando. Então, o que o senhor tem a falar sobre essa nova visão, esse novo tipo de raciocínio que acontece? Não é uma nova visão, é um novo equipamento. É um novo equipamento. Na realidade, você está fazendo o quê? Você está utilizando e deve utilizar muito, o tempo inteiro. Só que você não pode perder de vista a questão das informações superficiais. O acesso a aulas, às vezes, que são melhores do que o próprio professor fazendo. O que é esse melhor para você? É esse tipo de reflexão que estou querendo fazer para que você tenha ideia do que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que a leitura tem que ser em livros. Eu estou dizendo que a leitura tem que ser com a tua reflexão. E não simplesmente o que as pessoas estão... É óbvio que é muito mais fascinante, por exemplo, hoje ir na internet, do que ficar lendo um livro de papel ali, ou seja, é muito mais movimentado, são fotografias, e de repente tem enxertos que vem daqui e vão para ali. Na realidade, quando se vislumbra muito com isso, você não está nem tanto preocupado com o conteúdo e muito mais com a lógica de como se faz esses enxertos e outras coisas. É o fascínio da imagem, não que a imagem não fale, mas se você não refletir sobre aquilo que você está fazendo, e eu acho que isso o livro faz com muito mais contundência, o livro não, a leitura, podem ler um livro no tablet, não estou dizendo que não seja isso. Agora, quando eu estou falando nessas questões de que ele é um lubrificante cerebral, é que ele te faz raciocinar. E o raciocínio é teu. A hora que você briga com o autor, você diz, a ideia desse autor não é legal, eu vou reescrever o que esse cara... Isso que é construir conhecimento. O resto é receber informações, já prontas, já sintetizadas. Mas eu não consigo fazer o mesmo com essas ferramentas. Eu posso colocar em xeque o que o cara fala, não concordo. Mas é claro que você consegue, mas você tem que produzir essa reflexão na tua cabeça. Então a reflexão, no caso, não é a ferramenta em si, é o fato de pegar o conteúdo e debater o conteúdo. A ferramenta é o meio. Independente do que seja. Não é independente do que seja. Porque se você não tiver possibilidade, por exemplo, aí vem a questão da literatura, porque geralmente o que acontece é que um livro passa por um conselho editorial, um livro passa por uma certa filtragem. Na internet você encontra de tudo. É esse cuidado que tem que ter, e daí, às vezes, muitas situações eu digo para os alunos, o excesso de informações, às vezes, é pior do que a falta de informação. E daí o cara fica completamente deslumbrado e equivocado com uma porrada de coisa que nos põe na cabeça. É o que acontece com a mídia. Vai me dizer que não é muito mais interessante ficar assistindo num belo telão, um programa de televisão ativo, etc., do que ficar vendo um professor discutir com você, por exemplo, conteúdos de um livro estático. Mas para a tua cabeça você vai ver qual é o resultado amanhã daquilo que você viu rapidamente e do que você refletiu tentando processar. E aí vem a questão,
Não é só o livro, é o meio, é a leitura. Entende o que quer dizer? É a diferença entre leitura telegráfica e leitura aprofundada. Porque geralmente na internet, hoje em dia, são rápidos os conceitos que ninguém pode perder tempo. Eu não sei qual é o conceito de perder tempo, gente, ou de ganhar tempo. Mas, em suma, também discussão para mais remédio. E a gente queria que... Senhores, se ficássemos aqui, acho que nós teríamos nos prolongar bastante, porque realmente é uma conversa bastante produtiva, mas o professor Basso tem agenda, às 14h ele dará continuidade à sua agenda aqui em Manaus, ele estará no CNC, participando do CETA, que vocês poderão ver através do pôster, né, que está sendo divulgado aí no nosso campus. Mas, professor Basso, é externar, em nome da comunidade do CBDI, o nosso mais profundo agradecimento por sua palestra. Uma salva de palmas para o professor Basso. E esperamos contar com o senhor aqui outras vezes. Professor Basso, muito obrigado. Até logo. E damos por encerrada, então, essa atividade de hoje.